Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma Odisseia Textual. Isso aí. O podcast que te leva para dentro das histórias mais fascinantes. E hoje, Daniela, a gente vai mergulhar no suspense. É verdade. Stephen Frantic É intimação e suspense. do mestre John Grisham. Do mestre. Preparem-se para desvendar segredos e reviravoltas com a gente. Mas, Rafael, é sempre bom sair aqui. E Grisham, né? Ah. Ele realmente sabe como criar tramas que nos prendem do começo ao fim. Sem dúvida. E essa história em particular tem todos os ingredientes para uma maratona de leitura, né? Verdade. A trama gira em torno de Ray Atley, Isso. professor de direito que volta para sua cidade natal, Clanton, no Mississippi. Após a morte do pai, o juiz Reuben Atley. Parece simples, mas as coisas se complicam. E muito. E muito. Quando Ray descobre uma fortuna escondida na casa do pai. Uma fortuna muito maior do que o juiz poderia ter acumulado legalmente. E já começam as perguntas, né, Daniela? É verdade. De onde veio esse dinheiro? Pois é, o que o Ray vai fazer com ele? Muita pergunta. Será que essa herança é mais um fardo do que uma benção? Essa descoberta logo de cara já nos coloca em modo detetive. Total. E a relação de Ray com o pai era complicada, o que adiciona, né, uma camada extra de suspense. O juiz era um homem rígido. Isso deixou marcas profundas no Ray. Sem falar no irmão problemático, o Forrest. Já dá pra imaginar a tensão na hora da partilha, né? Nossa, só de pensar na dinâmica familiar já me arrepia. Pois é. Mas antes da gente mergulhar nos mistérios da fortuna do juiz, acho importante a gente entender melhor o Ray. Verdade. O que ele buscava na vida, seus medos, seus sonhos. Ele escolheu um caminho bem diferente do pai, né? Sim, ele é professor de direito na Virgínia, bem longe do Mississippi e do legado do pai. É. Trocou os tribunais pelas salas de aula. E pelo que sabemos, ele gosta de voar, até faz aula de pilotagem. E, como bom aluno, o Ray segue sua checklist à risca antes de cada voo. Segurança em primeiro lugar, né? Segurança em primeiro lugar. Durante uma dessas aulas que ele tem um encontro que mexe com ele. E que encontro, hein, Daniela? E que encontro? Nada mais, nada menos. Que a sua ex-mulher, Vicky. Exato. Desembarcando de hoje jatinho particular. E para completar o cenário. Quem? Ela está acompanhada do atual marido, um figurão milionário e dos filhos. Nossa! Que sensato! Nossa, Rafael, imagina o turbilhão de emoções que o Ray sentiu naquele momento. É como se o passado voltasse com toda a força. E essa história da herança vai obrigá-lo a confrontar muitas coisas que ele tentou deixar para trás. É como se ele estivesse fugindo do passado. Mas o passado sempre dá um jeito de nos encontrar, né? É verdade. E falando em passado, vamos voltar para Clanton. Vamos. Onde o Ray e o Forrest se reencontram pro velório do pai. E já dá para sentir o clima pesado, né? Afinal, além de lidar com a perda do pai, eles têm que lidar com a partilha dos bens. Com a presença constante da comunidade local. E com os próprios sentimentos, né? E você se colocando no lugar do Ray, como lidaria com essa pressão? Olha, eu não sei se teria estômago para lidar com tudo isso. Imagina a pressão de ser filho de um juiz importante em uma cidade pequena. Todos os olhares estão sobre eles. E o Ray só quer que tudo termine logo. Ele até insiste para que a cerimônia seja breve. Dá para entender a vontade de sumir dali. Total. E para aumentar a tensão, o Ray descobre que vai ter que dividir a casa com Forrest. Que não parece muito disposto a colaborar. Acho que ninguém esperaria um clima de vamos todos dar as mãos nessa situação. Nem pensar. E como se não bastasse a dinâmica familiar complicada. Ray começa a ter problemas para dormir. Ele não consegue parar de pensar no pai e em tudo que aconteceu. Os fantasmas do passado. Mas o que realmente tira o sono do Ray é a descoberta daquela fortuna em dinheiro escondida na casa do pai. E a gente tá falando de muito dinheiro. Dinheiro vivo. E a cada caixa que ele encontra. Mais perguntas surgem. Verdade. De onde veio tanto dinheiro?
O que o juiz estava escondendo? Será que ele tinha uma vida dupla? É muita informação para processar, né? E o Ray decidiu encontrar respostas, começa a investigar. Ele busca informações com pessoas que conheciam o pai, como a Cláudia, antiga secretária do juiz, e o Harry Rex, um amigo da família. Que mistério, né? Que mistério. Total. E o que ele descobre é que o juiz frequentava cassinos e tinha o hábito de jogar. Mas será que era só isso? Aposto que essa fortuna tem uma história muito mais complexa por trás. E aí, será que a gente mergulha mais fundo nesse mistério agora? Vamos lá, começando a Odisseia textual tá só começando. É isso aí. Pois é, parece que o juiz gostava de uma adrenalina, né? Mas será que era só isso? Apostar em cassinos explica uma fortuna daquele tamanho. Acho que essa história tem muito mais camadas do que a gente imaginava. Com certeza. E as coisas começam a ficar realmente perigosas quando o Ray tenta transportar o dinheiro. Imagina a situação. Você descobre uma fortuna escondida e de repente se vê no meio de uma trama de suspense. É de tirar o fôlego, né? E o Ray, coitado, fica super paranoico, achando que tá sendo seguido. Não? E não é paranoia, não. Um cara suspeito, chamado Dolph, aparece no aeroporto observando cada movimento dele. Dava até apavorante. E o Ray, sem saber em quem confiar, decide entrar em contato com um antigo colega da faculdade que agora trabalha como agente do FBI. Ele quer entender como funciona a investigação de dinheiro marcado. Sei. Será que ele está pensando em entregar o dinheiro? Ou será que ele está buscando uma forma de se proteger? Essa é a grande questão. E o agente do FBI, em vez de dar respostas, acaba deixando o Ray ainda mais preocupado. Ele conta histórias de casos de corrupção envolvendo juízes, subornos, esquemas ilegais. E aí as suspeitas do Ray em relação ao pai aumentam ainda mais. Faz sentido, né? Afinal, se o juiz tinha esse lado obscuro de jogador, quem garante que ele não se envolveu em algo mais sério? E as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar quando o Ray descobre um caso antigo julgado pelo pai, envolvendo um medicamento chamado Ryax. Esse medicamento causou problemas de saúde em vários pacientes. E adivinha quem era o advogado de defesa nesse caso? Quem? Patton French, um cara conhecido por usar métodos pouco éticos para ganhar seus processos. Olha, essa revelação muda tudo. Patton French e o juiz Atlee, no mesmo caso. Aí tem coisa. E a investigação do Ray aponta para um suborno. Tudo indica que Patton French subornou o juiz Atlee para garantir uma sentença favorável no caso do Ryax. E você acha que o Ray já desconfiava dessa possibilidade? Será que lá no fundo ele já tinha essa pulga atrás da orelha em relação ao pai? É duro. Descobrir que a pessoa que você admirava tinha um lado obscuro. É um baque, tanto. E nesse turbilhão de emoções e revelações, o Ray tem que lidar com o irmão, o Forrest. E essa parte da história é ainda mais chocante. O Ray descobre que o Forrest forjou o testamento do pai para ficar com a maior parte da herança. E o pior, ele sabia do suborno e usou isso a seu favor. Que situação. E agora? O que o Ray vai fazer? Denunciar o próprio irmão. Essa é a grande questão, né? Ele fica dividido entre a justiça e a lealdade à família. Denunciar o Forrest significaria manchar a reputação do pai, algo que o Ray sempre tentou proteger. É um dilema moral e tanto. O que você faria se estivesse no lugar dele? Olha, confesso que não sei. É uma decisão muito difícil. Por um lado, a justiça precisa ser feita. Por outro lado, a família é a base de tudo. E o Grisham coloca a gente nesse lugar, né? Nos faz questionar nossos próprios valores, nossos limites. Exatamente. E a decisão do Ray é surpreendente. Ele decide deixar o Forrest com o dinheiro e seguir em frente com a sua vida. Será que ele se arrepende depois? Será que essa decisão o liberta ou aprisiona? E a relação dos irmãos? Como fica depois de tudo isso? A relação fica destruída. Eles se despedem de forma fria, sem nenhuma demonstração de afeto. A traição e a decepção criaram um abismo entre eles. É triste, né? Ver como o dinheiro e a ambição podem destruir laços familiares. Triste demais. E o Ray, será que ele consegue superar tudo que aconteceu? Voltar para sua vida normal? Ele volta pra Virgínia, tenta seguir em frente, mas o passado não deixa em paz. E o Dolph lembra dele. Não é aquele cara que estava seguindo o Ray. Ele mesmo. Ele volta a aparecer e dessa vez a situação é ainda mais assustadora. Ele invade o apartamento do Ray, revira tudo, deixando um recado claro de que tá de olho em cada passo dele. Meu Deus. E agora? Que o Ray faz? Ele foge com dinheiro, com medo, sem saber pra onde ir, e a gente fica aqui roendo as unhas de curiosidade, querendo saber o que vai acontecer com ele. E vamos ter que esperar um pouquinho para descobrir, né? Na próxima parte da nossa Odisseia textual, a gente vai acompanhar o Ray nessa fuga desesperada e desvendar os últimos mistérios de A Quinta Intimação. Isso aí. Preparem-se para mais reviravoltas. E cá estamos nós, Daniela, para a última parte da nossa Odisseia textual em A Intimação.
No último capítulo, a gente deixou o Ray em fuga com uma fortuna nas mãos e um perseguidor no encalço. E a gente se perguntando para onde ele vai. O que ele vai fazer? A fuga do Ray de tirar o fôlego, Rafael. Uma verdadeira montanha-russa de emoções. Imagina só estradas desertas, motéis decadentes, a constante sensação de paranoia. E a cada quilômetro percorrido, a dúvida será que o Dolph está na cola. E o Ray não pode confiar em ninguém nem na polícia. Afinal, ele está com uma fortuna de origem duvidosa. E essa fortuna é o que o liga ao passado, ao pai, a todos os mistérios que ele tenta desvendar. É como se ele tivesse preso em uma teia de aranha sem conseguir se soltar. Exatamente, Rafael. E a tentação de se livrar do dinheiro, de jogar tudo pro alto, deve ser enorme. Mas o Ray sabe que essa fortuna pode ser a chave para entender a verdade sobre o pai. E essa busca pela verdade o impulsiona mesmo com o medo batendo a porta. É uma luta interna, né, Daniela? A vontade de fugir versus a necessidade de encontrar respostas. E no meio dessa fuga desesperada, o Ray ainda precisa lidar com o Forrest, que está internado em uma clínica de reabilitação. Será que esse encontro traz algum alívio para o Ray? Ou só aumenta a sua angústia? O encontro é intenso, Rafael. Cheio de revelações bombásticas. O Forrest confessa que forjou o testamento e que sabia do suborno de Patton French desde o início. E sabe o que é mais chocante? Ele manipulou o juiz que já estava fragilizado pela doença para conseguir o que queria. É de partir o coração. Né? Ver como a ambição pode levar uma pessoa a trair a própria família. Que tristeza, Daniela. E o Ray, como ele reage a essa confissão? Ele sente um misto de raiva, decepção e pena do irmão. No fundo, ele sabe que o Forrest sempre foi um manipulador. Mas será que existe algum resquício de afeto ali? É difícil dizer. É uma situação complexa, sem heróis ou vilões. Apenas pessoas tentando sobreviver cada um à sua maneira. E o Ray agora que sabe a verdade sobre o pai e o irmão que ele faz. Ele finalmente tem as respostas que tanto procurava. Entende o que aconteceu com o pai, de onde veio o dinheiro, a extensão da teia de mentiras e traições. Mas essa verdade tem um preço alto. Descobrir que o homem que ele admirava era corrupto é um golpe duro. É como se a imagem do pai se estilhaçasse em 1000 pedaços. É a queda de um ídolo, né? E o que acontece com o Ray depois disso? Ele desiste de tudo. Não, Rafael. Ele ainda tem contas a acertar com Patton French, o grande maestro dessa orquestra de corrupção. E o encontro dos dois é de tirar o fôlego. O French convida o Ray para jantar no seu iate. Um cenário luxuoso que esconde um plano sinistro. Parece que o Ray tá entrando na toca do lobo, né? E a conversa é tensa, cheia de ameaças veladas. O French confirma o suborno e se gaba da sua influência, mostrando que está acima da lei. Ele é a personificação do poder sem escrúpulos. E o Ray, como reage a essa demonstração de poder? Ele não se deixa intimidar. Enfrenta o French, usa tudo que descobriu para desmascará-lo. E no meio dessa discussão, ele descobre a identidade do homem que estava perseguindo ele. Gory Priest, um capanga do French. E aí a situação se complica de vez. O Ray escapa por pouco de uma tentativa de assassinato e descobre que o seu avião Bonanza foi incendiado pelo Gory. Nossa, Daniela, muita zampa para um professor de direito. E quem salva o Ray dessa enrascada? Quem entra em cena nesse momento crucial? O Forrest. Ele, que já estava livre da clínica de reabilitação, aparece de surpresa e coloca um fim nos planos de French e seus capangas. Sério, que reviravolta. E por que ele faria isso depois de tudo que aconteceu? Difícil saber ao certo, Rafael. Talvez um resquício de afeto pelo irmão, talvez uma tentativa de redenção, ou quem sabe uma última cartada para se safar da justiça. O fato é que ele salva a vida do Ray. E como termina essa história, Daniela? O que acontece com o Ray? O Ray volta para Virginia livre do dinheiro dos fantasmas do passado e com uma nova perspectiva da vida. Ele carrega consigo as marcas dessa jornada, as cicatrizes de uma verdade que o transformou para sempre. A Intimação é daqueles livros que nos fazem refletir sobre justiça, lealdade, família e preço da verdade. E a nossa odisseia textual, por essa trama cheia de suspense, chega ao fim. Chegamos ao fim, mas as reflexões, as emoções e os mistérios permanecem. E você, o que achou dessa história? Compartilhe suas impressões com a gente nas redes sociais. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Adeus.